Então nós vamos rogar ao nosso amado Mestre Jesus, que nos inspire a todos, que nos acolha nessa noite um pouco fria, mas muito generosa. Que inspire o nosso irmão palestrante que está doando um pouco, de si para o nosso engrandecimento. Vamos rogar também as bênçãos de Jesus para a equipe de trabalhadores da casa, tanto do plano espiritual quanto toda a equipe que se desdobra para que este momento aconteça. Vamos rogar também para que estejamos inspirados, que essa horinha que estamos aqui, seja muito produtiva, para que assim voltemos para nossas casas sempre melhor do que aqui chegamos. Que assim seja. À vontade. Boa noite para todos. Já agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade de estar aqui de novo na casa e pedindo a Deus e a Jesus a oportunidade de que nosso encontro seja proveitoso, de que eu não fale daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, mas daquilo que a gente aprende na doutrina espírita. E pedindo a Deus também para não levar em conta meus defeitos, é só minha boa vontade de ter vindo aqui hoje conversar com vocês a respeito do tema que eu fui convidado. Eu fui convidado para falar do tema não viver só de aparências. Isso mesmo? Ok? Então tá bom, que é o nosso tema de hoje. Vou repetir, não viver só de aparências. O tema cai bem para nós, não só nos dias de hoje, mas em todos os tempos. Já que o tema da aparência é um tema relativamente recorrente em nossa existência. Insisto, tanto nos dias de hoje, quanto numa percepção do passado. A gente lembra que, às vezes, a representação da maneira com que nós nos colocamos para as pessoas, às vezes configura um tema essencial de grande importância. Você está falando para os indivíduos e às vezes até para a gente, A gente às vezes lembra que tem cidades do interior que às vezes fazem uma festa anual, nesse mês, que é a festa de exposição da cidade, e às vezes as pessoas esperam o ano inteiro, para poder juntar um dinheiro, para comprar uma roupa, para que possa naquele dia, estar bonito, para os olhos das pessoas. Ou às vezes a gente também aguarda ansiosamente para poder comprar uma roupa sofisticada, ou às vezes algum tipo de utensílio que a gente possa achar que seja de grande importância em torno de nós, para que a gente possa, aos olhos do outro, configurar algum tipo de representação. Mas a parte interessante é que esse orgulho da aparência não vem de hoje, Ele é antigo na história do homem, muito antigo mesmo. Nas nossas tradições ocidentais, temos um evento específico que ele é de grande impacto para a construção da ideia das aparências, que é o estabelecimento das cortes europeias em torno do século XVII e do século XVIII, na constituição de um conceito que é o conceito das etiquetas. Etiqueta como o quê? Como a representação de como agir no espaço coletivo. Para ser mais preciso, se eu estiver cansando vocês com esse assunto, vocês me falam, tá bom? Mas para ser mais preciso, na corte do rei Luís XIV, que se autodefinia como Rei Sol, na França, e para poder gerar a impressão nas pessoas de seu grande poder, ele construiu um palácio, chamado Palácio de Versalhes, muito famoso na periferia de Paris. Esse rei sabia que ele tinha o desejo de exercer o controle de toda uma corte. E para exercer esse controle, ele criou regras, que são chamadas de regras de etiqueta, de como deveríamos agir próximo da figura do rei.
ou dentro daquilo que seria um espaço coletivo, exatamente com o intuito de garantir, dentro de uma estrutura de uma hierarquia de sociedade, o poder desse rei em relação às pessoas que estavam próximas. Então essas regras de etiqueta passavam, em primeiro lugar, pela vestimenta. Então, como as pessoas deveriam agir próximo do rei, vestir próximo do rei, né? Será que elas poderiam vestir a roupa que desejavam? O que vocês acham? Não, né? Tinha todo um critério para vestir a roupa próximo do rei. Então, se você fosse, por exemplo, convidado a passar uma estação em Versalhes, por exemplo, vou passar lá o verão no Palácio de Versalhes próximo do rei. A primeira coisa é, qual roupa vestir? Né? Aí você ia num consultor, né, de roupa e determinava que você teria que vestir uma roupa que seria uma espécie de peruca que esconderia, né, os defeitos de seus cabelos, uma maquiagem bem colocada que iria tampar, né, as imperfeições do rosto, uma roupa muito sofisticada, né, também escondendo grande parte do corpo, com babados, luvas, inclusive até saltos, né, como uma espécie de vestimenta, como uma espécie, digamos assim, de indumentária. Me ajuda aí, como é que fala no teatro? É a expressão que usa a roupa do ator? Figurino, exatamente, como uma espécie de figurino, como uma manifestação teatral. Só que não bastava você ter uma roupa sofisticada. A aparência próximo do rei tinha que vir acompanhado de um conjunto de comportamentos. Isso mesmo? Que são essas regras de etiqueta. Como agir perante uma pessoa tão incrível como o rei? Aí você tinha que ler os manuais de etiqueta, que começava pelo controle sempre das atitudes naturais. Então você não poderia, por exemplo, dar uma risada espalhafatosa e espontânea que pudesse chamar mais atenção do que a piada contada pelo rei. Ou às vezes não acontece isso, né? Quando alguém conta uma coisa engraçada, a risada do outro é mais engraçada do que a piada que é contada. Não é isso mesmo? As pessoas não poderiam bocejar próximo do rei, não poderiam, por exemplo, fazer ruídos estranhos próximos do rei. E você tinha lá uma série de comportamentos, que chegava ao cúmulo de um comportamento que nós herdamos até hoje, que é o hábito de alimentar, usando, por exemplo, o talher. Não é isso mesmo? Que é uma forma, né, sofisticada de conduzir a comida à boca, despesando o uso das mãos. Por que toda essa narrativa que eu estou fazendo aqui agora? Para exatamente perceber que, apesar dos absurdos da corte do rei Luís XIV, na França, que foi contestado por uma revolução um século depois, que foi a Revolução Francesa, nós ainda temos uma enorme preocupação com o quê? Com as nossas aparências. Ainda mantendo o quê? Toda aquela sofisticação e esquecendo de algo fundamental que a casa espírita nos convida na condição de uma religião dos espíritos, que é a preocupação com nossa essência. Sim? Não estamos aqui falando da despreocupação com o corpo, já que nós sabemos que a doutrina espírita tem como um dos seus fundamentos, lá da parte das leis morais, da preocupação com a lei da conservação. Mas nós estamos falando de quê? De extrapolar a conservação para um processo de uma apresentação performática daquilo que somos no olhar do outro, pautado no orgulho e na vaidade. É o que fazia daquele rei ser definido como rei sol. Não é isso mesmo? E nós ainda herdamos essa concepção. Aí quando entramos na casa espírita e lembramos que é uma doutrina dos espíritos, a gente começa o quê? A colocar em xeque até que ponto essa preocupação excessiva com as aparências pode configurar o nosso esforço do dia a dia. Sem abrir mão da preocupação da conservação, sem abrir mão de nossa saúde, será que nós não estaríamos mais, de certa forma, vinculados à preocupação material e esquecemos de modo demasiado com a questão do espírito? O que é mais relevante dentro desse processo? Aí eu vou voltar um pouquinho lá no Livro dos Espíritos para algumas reflexões. De que é composto o universo? De 3 estruturas básicas, não é mesmo? Segundo o Livro dos Espíritos. Deus, Espírito e Matéria, não é mesmo? Quando a gente faz a alusão mais cedo à representação do teatro e do figurino,
a gente pode associar a matéria como uma forma de manifestação do teatro para a representação do espírito como ator. Então vamos fazer a alegoria do teatro. Se eu estiver indo longe demais, vocês mandam eu parar, tá bom? Deus é o diretor do teatro, tudo bem? E Deus então estabelece para nós a possibilidade de interpretar a peça da vida, tudo bem? E para interpretar a peça da vida, temos que ter basicamente o figurino e temos que ter o cenário, não é isso mesmo? Vamos imaginar que o figurino seria o nosso corpo, e junto com ele as roupas. E vamos imaginar que o cenário se entende tudo aquilo que é agregado em torno de nós. Quem já foi a um teatro sabe que podemos ter um maravilhoso figurino e temos uma incrível estrutura de cenário, mas se os atores não forem bons, a peça não é ruim, a peça é ruim. Em contrapartida, podemos ir num teatro em que tenhamos apenas 2 caixotes, um ator com única peça de roupa e ele dá o show na apresentação. Não é possível esse tipo de coisa? Porque o que vai determinar uma boa apresentação teatral não é necessariamente a estrutura do teatro ou o quê? Ou o figurino apresentado. Na peça da vida é assim que funciona. Nós somos os espíritos que somos esses atores. E pergunto, o que é essencial na nossa existência na relação com o processo da evolução de cada um de nós? Seria necessariamente a preocupação excessiva de fazer em torno de nós um lindo cenário, fazer de nós, alguém que tem um maravilhoso figurino, mas esquecer de dar o recado que é essencial. Dentro dessa preocupação, nós devemos ter o quê? Uma ênfase central na essência de cada um de nós, que é exatamente a proposta do Espiritismo, que é a religião dos espíritos. A pergunta é, que espíritos somos? Qual é a nossa essência? Para que a gente possa o quê? De certa forma até reduzir a importância que damos, porque exatamente as estruturas que estão em torno de nós. Qual o valor que estamos o quê? De certa forma dando a cada estrutura? Qual o valor que damos para a caixinha do perfume? Qual o valor que estamos dando para o quê? Para o frasco do perfume? Ou estamos dando valor para a essência do perfume? Entendeu? De novo, volta. A caixa pode ser muito bonita, o frasco pode ser o quê? Maravilhoso, mas se nós vamos falarmos de quê? De certa forma, de uma essência que seja para nós atraente, o perfume perde sentido. E assim funciona a nossa relação com a vida. Então, se estamos numa casa espírita, estamos preocupados dentro da casa espírita com o valor do espírito, a pergunta é, quem somos? Ou será que somos as coisas agregadas em torno de nós? Então, somos o carro, somos a casa, somos o emprego, ou o status que a gente tem, ou somos uma essência, que podemos até falar com tranquilidade sobre ela. Aí a gente lembra, sem sombra de dúvida, daquela famosa questão 919 do Livro dos Espíritos, que remonta o templo de Delfos, da Grécia Antiga, que é aquela reflexão sobre o conhece-te a ti mesmo. Será que conhecemos nós com profunda clareza? Será que temos uma ciência absolutamente clara de quem somos e o que temos como contribuir dentro do processo do universo? Para que a gente possa não gastar tanta energia na discussão da aparência? Ou será que, mais ainda complicado, preocupamos excessivamente com a aparência para tampar nossos defeitos? Que são defeitos ainda de ordem moral, que às vezes carregamos em nós. Por isso essa preocupação de quê? De valorizar a essência, e mais que valorizar a essência, buscar a construção dessa essência como algo fundamental em torno de nós. Por isso que é, aos olhos da doutrina espírita, um tema muito relevante. Esse tema relevante, de certa forma, ele bate a nossa porta todos os dias. E ele tem que bater mesmo todos os dias. Basta lembrar de uma
interessantíssima e até assustadora passagem do Evangelho, que é a passagem do Mestre Jesus e a figueira. É isso mesmo? Quando Jesus, sentindo fome, foi até uma figueira, é isso mesmo? Que estava cheio de folhas. E chegando nessa figueira, Jesus foi então procurar um fruto. E ao procurar um fruto da figueira, ele não encontrou. Não é isso mesmo? E nesse momento, como diz na passagem, Jesus amaldiçoou a figueira. Colocar assim entre aspas, amaldiçoou a figueira. Mesmo não sendo o quê? Época de figo, é isso mesmo? E aí falou, que ninguém come mais fruto de ti. Aí passaram um tempo, eles encontraram a figueira, e a figueira se encontrava seca. É muito assustador, Dá a sensação que Jesus foi o quê? Foi injusto, Porque vamos pensar, não é tempo de figo, não é isso mesmo? E aquela circunstância em que a figueira estava lá, não tinha que dar fruto, ele foi buscar o fruto na hora errada, e de repente ele tem essa postura e a figueira vai secar. Aí eu pergunto, será que Jesus foi injusto? Será que a postura dele não foi condizente com aquilo que é a proposta do Evangelho? E se a gente lembrar que Jesus aqui em modelo, na pergunta 625, a palavra injustiça não cabe muito a Jesus. E imagino que também Jesus não estava dando lição de como plantar as coisas ou como funciona a dinâmica da natureza. A alegoria da figueira é a alegoria nossa. A pergunta é, se somos uma figueira cheia de folhas e não estamos ainda no nosso ponto de vista na hora de dar frutos, pode ser que alguém nos procure em busca de frutos? Claro que pode. E como agimos nessa circunstância? Ou a gente tem hora para poder fazer a caridade? Não é isso mesmo? E às vezes em nome da aparência a gente fala não, Não está na hora, não é esse o momento, eu não estou disposto. E sempre preocupado com o quê? Com os elementos que nos cercam, sem uma disposição clara para o processo de ação. Por isso que a gente vê a passagem da figueira, que é uma passagem que a gente acha injusta, mas que é exatamente uma reflexão do Mestre para cada um de nós em todas as circunstâncias. Será que hoje mesmo, com o decorrer do dia, alguém veio atrás de mim em busca de um fruto e eu não fui capaz de dar? Mesmo sendo que uma bela figueira? Quantas vezes nós, reconhecidos na condição de espíritas, somos questionados, às vezes sobre um conhecimento do espiritismo, e a gente às vezes não é capaz de colaborar? Por quê? Porque a gente se encontra numa postura reticente da ajuda. Hoje eu estava trabalhando, estava numa correria, uma correria só. E eu tive um intervalozinho, assim, eu falei, não, preciso ir no banheiro, preciso de pegar uma coisa no meu escaninho, preciso de pegar uma coisa, de repente, eu estou correndo, duas pessoas pararam perto de mim e falaram assim, ô Adriano, onde fica o centro espírita, lá na Savassi que você falou? Aí meu coração apertou. Eu falei, gente do céu, eu estou numa correria, tenho que resolver um monte de coisa, eu tenho que fazer tudo isso e venho parar de dar centro espírita. Aí eu perguntei, será que, o meu exemplo, qual é a prioridade nessa circunstância? E olha que não estão pedindo nada demais para mim, não é isso mesmo? Não estão pedindo meia hora de conversa, não estão pedindo para eu andar 2.000 milhas, não estão pedindo nada. Qual que é o centro espírita? E hoje em dia, com tantos recursos tecnológicos, eu falei, só um instantinho, peraí, peguei o celular, bati na hora, chama Manuel Felipe Santiago, fui lá na rua Leopoldina, na Savassi, um ótimo centro espírita, tem reunião lá, tem até um site, você pode ver o horário. Mas aí veio as duas pessoas com olhar e dizendo, muito obrigado. Mas olha que eu não fiz nada. Não fiz isso aqui. Quem fez foi o Google. Não foi isso mesmo? Ele tinha tudo lá. Eu só fui um agente, impraticável quase, de digitar, de falar para ele o que tinha que fazer e passar a informação. E quantos de nós somos, às vezes, esse agente que está ali sendo convidado a uma colaboração que nos tira um pouco a atenção e, às vezes, nosso coração ainda fica o quê? Recente. Será que eu ajudo ou não? Será que eu colaboro ou não? Será que eu posso parar para ser uma figueira que tem um ou outro fruto para fornecer? Por isso essa
essa passagem linda e extraordinária que tange essa questão, né, dos frutos. Sim? Insisto que nós não estamos aqui, ao falar da aparência, pedindo menosprezo, né, nosso a respeito da nossa vida material, nada disso. Mas perguntar exatamente isso. Qual é a essência? Né? Que representação estamos tendo dentro dessa perspectiva? Sim? Vou dar uma pausa que eu estou falando muito, daqui a pouco vocês ficam cansados de mim. Alguém tem alguma observação? Tá tranquilo para todos? Então tá bom. Posso virar a folha aqui? Eu estou falando sozinho, daqui a pouco eu falo tudo sem olhar o que eu tenho que falar. Então virei a folha, estou pulando tudo. Ok. Essa aqui também vou pular. Ok. Chegamos então a um tema importante, que é exatamente a discussão, até antes de voltar para a gente, sobre a perspectiva daquilo que seria a proposta da função de cada um de nós. Existe uma pergunta que sou apaixonado no Livro dos Espíritos, que é a pergunta 132. Eu acho que é a que eu mais gosto. E sempre quando eu estou fazendo um estudo, eu gosto de lembrar dessa pergunta, porque eu acho que ela tem uma responsabilidade gigantesca para todos nós. É uma pergunta que não é muito difícil de achar a resposta, não. É a pergunta assim: qual o objetivo da encarnação do Espírito? Sim? Qual o objetivo da encarnação do Espírito? Essa resposta todo mundo domina relativamente bem. Fala assim: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Até aí, tranquilo. O que eu gosto vem agora, que eu acho muito bom. Fala assim: visa aí a reencarnação o quê? Visa outro fim a encarnação. 2 pontos. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Vou repetir. De pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Por que eu trouxe essa pergunta no estudo a respeito de aparências? Porque, querendo ou não, essa resposta ela é muito estimulante, porque ela configura para todos nós presentes uma função existencial. E essa função existencial ela é estimuladora, porque muitas vezes nós temos dúvida até que ponto nós estamos aqui no mundo e qual que é a nossa tarefa. E quando os Espíritos falam que temos uma tarefa que cumprir na obra da criação, é porque Deus espera de cada um de nós que a gente realize alguma coisa. Por isso que, em contrapartida, quando a gente não realiza nada, não faz muito sentido a gente estar encarnado. Deu para entender? Inclusive, a gente pode até pensar assim, o que acontece, por exemplo, quando uma pessoa opta por ter uma vida marginal na Terra. Eu vou ser o marginal na Terra. Qual que é a tendência? Desencarnar idoso ou desencarnar cedo? Cedo, tanto que normalmente os marginais não aposentam marginais. Eles vão desencarnar muito cedo. Por que desencarna cedo? Porque basicamente a pessoa está desviada daquilo que seria o quê? A função dele dentro de uma perspectiva reencarnatória. Então nós temos, ao reencarnar, a perspectiva de uma tarefa a ser cumprida, ou de uma vida a ser vivida. Não é isso mesmo? Da mesma maneira que quando a gente está idoso, a tendência nossa é desencarnar. Afinal de contas, se meu corpo já não é mais correspondente à dinâmica do espírito, que a essência é o espírito, eu tenho o quê? Eu tenho que abrir mão do corpo. Eu sei que falar de desencarnar é muito ruim na casa espírita, porque muita gente tem dificuldade de pensar em desencarnar. E mais do que isso, não está muito preocupado não só com a desencarnação dele, mas do outro. A gente fala assim: eu posso até estar pronto para desencarnar, mas eu não estou preparado para poder ver o desencarno do outro. Não é isso mesmo? Minha esposa veio ali, ela está ali, sentada ali. Imagina só, né? Às vezes ela fala assim: eu posso morrer, mas você não pode morrer. Não é isso mesmo? Se eu morrer, né, os outros é muito triste, a pessoa vai embora. Eu até falo para ela: se eu desencarnar, eu fui. Não é isso mesmo? Você pode até casar de novo, ela fica triste. Eu falei: não, mas
vai saber que eu vou fazer um plano espiritual, né? Vai ver se já tem uma família lá, né? Esse tipo de coisa. Ela fica triste, mas ela faz, né? Mas você casa também. Eu vou embora, não é isso mesmo? Porque é a nossa essência, a gente tem direito de ir embora e viver a nossa vida. Então a pergunta qual é a nossa função na Terra, na essência? Para que a gente possa o quê? De verdade cumprir nossa parte que nos cabe da obra da criação. Como é o caso do Chico, que é o exemplo clássico que a gente tem. Chico foi convidado para escrever livros e Emmanuel falou, você escreveu tantos livros que a gente pediu. Estão querendo saber se você pode escrever mais livros? Chico falou, posso escrever. Aí escreveu. Aí, não, a gente quer saber se você pode escrever mais livros. Foi 3 vezes assim, Chico escreveu. Aí falou, então, Chico, agora que você escreveu 3 baterias, foi bem, sua reencarnação foi confiscada para escrever livros. Olha que bonito. Aí o Chico falou assim, foi confiscada para escrever livros. Aí o Chico falou, interessante, então deixa eu entender. Eu vou escrever livro até o final da vida? Vai, até o final da vida. Aí ele até perguntou de curiosidade, e se eu não quiser escrever livros? A resposta foi direta. Se a sua reencarnação é para escrever livros, se você não quiser escrever livros, você não vai estar encarnado mais, você vai desencarnar. Aí o Chico falou, então vou escrever livro. Então, a mesma coisa a gente pergunta. Qual a parte que me cabe da obra da criação? Eu estou fugindo dela. Aí que cria um outro problema sério. Porque qual que é o outro problema sério? É como a gente, nas aparências, deseja ser. Entenderam? Aí alguém fala assim, então, presta atenção, se eu tenho uma parte que me cabe na obra da criação, eu quero ser a pessoa assim. E às vezes esse sonho de ser uma pessoa assim, não é condizente com o quê? Com aquilo que eu estou pronto para ser. Entenderam? Que a gente chamaria isso das capas que a gente coloca em torno de nós. Que são capas pautadas em quais conceitos? No orgulho e na vaidade. Não é isso mesmo? Quando Jesus curou o cego em Jericó, o cego lança a capa, ele abre mão da capa. E eu pergunto, será que a gente consegue abrir mão da capa para sermos o que a gente quer ser, ou tem que ser, dentro da perspectiva divina? Será que estamos prontos para abrir mão daquilo que a gente acha que é, e que na verdade a gente ainda não é? Que é exatamente a pauta do orgulho e do egoísmo. Então a gente tem que pensar na essência mesmo do que somos, que é exatamente a ideia da humildade. Quando a gente fala de humildade, muita gente pensa, digamos assim, na humilhação. E humildade não é humilhação. O que seria humildade? Eu trouxe até o conceito de humildade para vocês. Pode ler? Segundo Emmanuel, tá bom? Segundo Emmanuel. Humildade não é omitir-nos e sim conservar-nos no lugar do trabalho em que fomos situados pela sabedoria divina. Vou repetir. Humildade não é omitir-nos e sim conservar-nos no lugar de trabalho em que fomos situados pela sabedoria divina, cumprindo os nossos deveres, sem criar problemas e oferecendo a construção do bem de todos o melhor concurso de que sejamos capazes. Então, às vezes o espírito pensa, nossa, eu tenho que ser uma pessoa humilde. Então, se eu sou humilde, eu não sou capaz de nada. Não é isso mesmo? Então, fulano, posso contar com o seu serviço? Eu sou apenas o quê? Uma fagulhazinha, não sou capaz de fazer nada. Nossa, nem vou te contar. Aí a pessoa vai, né? E simplesmente se omite no trabalho. E o outro em comportamento, não pode contar comigo que eu sou capaz de fazer tudo. Deixa eu contar isso e vai, né? Então não é ser o que não somos e nem esconder por trás de uma possível incapacidade. É sermos aquilo que somos na nossa condição, né? Real. E essa realidade quem tem que dar para a gente somos nós mesmos, né? Qual é o meu potencial? O que eu posso ajudar? Como eu sou útil na perspectiva de quê? Do mundo que me serve. No meu espaço doméstico, no meu trabalho, na casa espírita, para que a gente possa o quê? Ser mais realista conosco. Tirando as capas, que são capas, digamos assim, que escondem a nossa verdadeira essência. Será que falamos com sinceridade conosco? Ou pelo verbo nos escondemos
tanto no orgulho quanto numa falsa humildade. Sim? E às vezes a gente vai colocando essas posturas que às vezes são relativamente desagradáveis. E as posturas, às vezes, de aparências, não são só vinculadas à questão da representação da vaidade. Porque quando a gente fala assim, uma pessoa tem uma aparência, né? Aí ela quer ter uma casa muito bonita, quer ter um carro, né, muito sofisticado, e ela tem tudo isso e quer ser orgulhosa por isso, isso não é difícil de identificar. Mas às vezes escondemos por trás de aparências que é até difícil da gente perceber, que é a aparência, por exemplo, da vítima. Não é isso mesmo? Quantas pessoas se escondem na aparência da vítima? Daquele que é o coitado, daquele que é o perseguido, daquele que tudo dá errado, e em nome da vítima, da condição de vítima, é incapaz de quê? Incapaz de exercer o amor em relação ao próximo. Em nome, né, da ideia de que tudo é contra mim, né, eu sou incapaz de amar de modo fraterno. Uma vez eu fui fazer um exame, né, num consultório médico, e já vi como é que o consultório médico é, né? Fica um monte de gente sentada ali, né, esperando a hora, né, de fazer o exame, e eu sentado no meio de todo mundo. E aí, né, tinha um pessoal que começou a desenvolver uma conversa e começou uma competição de quem estava pior, ou de quem tinha mais doença. Ah, mas eu já tive isso aqui, ó, que nossa, acabou comigo. E não, minha coluna, você tem que ver minha coluna. E aquilo começou a me angustiar, porque o meu exame era simples. E eu ia acabar perdendo aquela disputa, né? Então eu vou acabar inventando uma doença aqui para dizer que eu estou melhor do que todo mundo, ou pior do que todo mundo na competição, né? E muitas vezes as pessoas, então, sempre têm argumentos de fragilidade dentro da estrutura da aparência, para que possa o quê? Possa abrir mão da ideia da responsabilidade que poderia cumprir na obra da criação. Então eu pergunto, em qual capa estamos nos escondendo? Qual capa estamos nos escondendo? É a capa da prepotência, daquele que está acima de todos e que não está disponível para colaborar, porque esse tipo de situação, na posição que eu me encontro, eu não sou capaz de ajudar, ou na capa daquele que, em nome, né, da excessiva humildade, de toda fragilidade, eu não sou capaz de ajudar mais. Sim? Então a gente tem que se posicionar como um agente ativo, como foi, né, a própria figura de Chico Xavier. Uma vez falaram sobre o Chico, mas Chico, você tem um privilégio de conversar com os espíritos. Já pegaram, né, a ficha de saúde de Chico Xavier? As dificuldades que ele tinha de saúde, as complicações, e mesmo assim o quê? Sempre disponível para o exercício da caridade, né? Sempre despreocupado, às vezes, com a própria saúde, despreocupado com a questão daquilo que seria, né, a própria dinâmica do corpo dele em nome da colaboração, né? Tem aquela linda história, né, que ele sentindo dores nos olhos, atendeu de forma mediúnica toda uma noite aos companheiros encarnados, até que chegou no final da madrugada, chegou para Loreto Flores e falou assim, ó, peça ao doutor Bezerra de Menezes um amparo, pois sinto muitas dores. E o doutor Bezerra de Menezes se aproximou dele e falou, mas Chico, eu passei a noite inteira com você, e você não me falou nada. Aí ele falou, mas eu não tenho condição de falar nada, porque eu sou um burro de carga na mão dos espíritos. Aí o Bezerra ainda riu, mas você é um burro de carga, quem sou eu? E ele respondeu, você é o veterinário de Deus. Imagina, veterinário de Deus, mas está ali carregando as coisas, né? Com toda a sua fragilidade. Então a gente não pode ter desculpa não, vamos embora, né? Deixar as aparências de lado e vamos fazer, né? E aí, às vezes até os bons, né, médios vacilam. De novo, a gente lembra agora do Divaldo, não é isso mesmo? O médico disse, eu estou quase morto, não é isso mesmo? Estou quase desencarnado. João de Anjos falou, vamos trabalhar. Eu estou quase desencarnado. Fui desenganado pelos médicos, não tenho condição de trabalhar. E João de Anjos respondeu, se você está quase morto, eu estou 100% morta. E estou trabalhando, porque você não pode trabalhar.
E essa aí ele falou assim, então não tem jeito, se ela está 100% morta em trabalhar, já que ela estava lá no plano espiritual, eu tenho que ir. Nesse mês ele está aí trabalhando até hoje. Então, essas desculpazinhas, né, de que não estamos muito abaixo, ou estamos muito acima, no que tange a questão das aparências, é uma forma nossa de fugir da nossa tarefa que nos cabe da obra da criação. Todas elas pautadas no quê? Ou no orgulho, ou no egoísmo. Né? O egoísmo de quem não quer colaborar, ou o orgulho de quem acha que está acima do bem e do mal. Não é isso mesmo? Então tem que pensar no perigo dessas aparências, no que tange a nossa tarefa na Terra, no que tange as questões que nos servem. Sim? Em contrapartida, aí eu queria que a gente refletisse agora dentro de um outro caminho, que às vezes a gente não reflete. Aí estou virando a folha aqui, para a gente poder agora seguir uma outra perspectiva. Quando a gente preocupa muito, quando a questão é da gente não descuidar, né, do nosso corpo, mas estar atento à essência, é porque o convite a todos nós sempre vai existir de uma hora encontrar conosco, né? E esse momento essencial, a gente lembra que é o momento da desencarnação. É isso mesmo? Que de novo a gente volta ao tema, que é o tema importante. Por que a desencarnação é um momento essencial de nossa existência? Você não precisa ser espírita para entender isso não, tá bom? Quando a gente desencarna, o que nos resta, né, de certa forma? Apenas a nossa essência. Sim? Se a gente encarna apenas com o nosso corpo físico, normalmente a gente desencarna também só com o corpo, não é isso mesmo? Por mais que a gente tenha toda uma riqueza, por mais que a gente tenha toda uma estrutura material, todo, né, um amparo de centenas de pessoas para nos ajudar, por mais que a gente se considere o supra-sumo do conhecimento, somos nós e um caixão, não é isso mesmo? A gente pode até ter um caixão um pouco mais sofisticado, mas ele também vai ser enterrado junto com o nosso corpo. E aí, quando a gente desencarna, é um processo exatamente de choque, de que todas as aparências somem por completo, e fica o espírito em sua essência. Sim? Aí, muitos companheiros na casa espírita morrem de medo de uma palavrinha, que a gente aprendeu, né, com os espíritos, que é muito comentado lá do livro Nosso Lar, que é a palavrinha umbral. É isso mesmo? Ai, Adriano, eu li Nosso Lar, aquele negócio do umbral, eu fico muito assustado com aquilo, é por isso que eu tenho medo de desencarnar, porque eu tenho medo de ir para o umbral, como é que vai ser? Aí eu fico pensando, o que o umbral é, na visão do que? Dos espíritos. Quando a gente desencarna, qual que é o grau de reunião dos espíritos? É um grau de uma palavrinha assim chamada afinidade. A diferença dos espíritos para a gente é que eles não têm como fugir da afinidade, ou seja, da relação real. Então não dá para se esconder nas aparências. Você pode até ter uma mudança do seu perispírito, fingir em dado momento ser um espírito iluminado, mas não dá para segurar isso por muito tempo. O que prevalece o quê? Seria a sintonia dos espíritos. Então quando a gente pensa no medo do umbral, a gente não tem que ter medo do umbral, não. A gente tem que ter medo do que a gente é hoje, para saber se a gente está ou não no umbral quando a gente desencarnar, entendeu? Porque se o umbral é uma manifestação de sintonia do espírito, você só vai ficar lá se você é sintonizado com aquele ambiente. Em contrapartida, se você é sintonizado com ambientes que condizem com valores espirituais, pode ficar tranquilo que você vai ficar num ambiente melhor. Então a pergunta não é para onde eu vou, a pergunta é quem eu sou, entendeu? Para você entender exatamente para onde você vai, dentro de um processo de sintonia. Então eu pergunto, eu sou sintonizado com as coisas do umbral? Eu sou sintonizado com o quê? Com as questões dos vícios, da preocupação excessiva com as questões materiais, das dificuldades do mundo, ou eu já estou reservando, na minha essência, uma preocupação com elementos associados à fraternidade ou ao amor ao próximo? Dentro dessa perspectiva, eu não tenho que preocupar muito. E mais do que isso, o umbral seria, para o espírito difícil, uma representação da misericórdia divina. Que pega um espírito
que não está sintonizado com a nossa reunião de hoje aqui. Alguém, por exemplo, que está envolvido em algum tipo de distúrbio, né, ligado aos vícios do mundo. Pega essa pessoa e coloca aqui, no meio da palestra hoje, em meio a esse silêncio e essa carinha boa que vocês estão comigo. Ele consegue ficar muito tempo? Não consegue, certo? Por quê? Porque por mais que o corpo dele esteja constrangido na presença, o espírito não se sente o quê? À vontade naquele local. Em contrapartida, se você está sintonizado com valores de uma casa espírita e é colocado num espaço em que existe um som numa altura insuportável, existe um ambiente, né, de viciação, de complicações, e você não está mais sintonizado com aquele tipo de local, que quem sabe um dia você já teve nessa vida ou em outra, você começa a ficar angustiado. E você fala assim, eu não estou dando conta não, eu quero sair daqui o mais rápido possível. Não é assim que funciona. É a mesma coisa o grau. Então, se sua alma já está sintonizada com outros pontos, fica tranquilo. Você vai para o local legal, sossegado e feliz. Mas se sua alma ainda está complicada, aí você tem que ligar, né, a luz amarela, né, do sinal de atenção, para poder rever onde está o seu coração. Como é que é o famoso provérbio mesmo? Fala como é que é? Fala onde está teu tesouro, que eu direi onde está o quê? O seu coração. Então eu pergunto, qual é o tesouro nosso da vida? Aí a gente tem a resposta para esse tipo de coisa. Gostaria de dedicar agora os minutos finais do nosso estudo para uma outra questão. Alguém tem alguma fala? Tranquilo para todos? Então tá bom. Se nosso estudo é sobre aparências, eu queria agora que a gente parasse um pouco de pensar na gente e pudesse também ter uma atitude de vigilância em relação ao nosso olhar na aparência dos outros. Tudo bem? Porque nós temos também uma questão fundamental, que é a discussão do olhar. Nosso olhar julga? Julga muito ou pouco? Muito. Quando eu fui fazer esse estudo sobre aparências, eu fiquei muito preocupado como nós conseguimos, de certa forma, no nosso olhar, ter um posicionamento de julgamento das pessoas. E no Evangelho existem muitas preocupações com o olhar, né? Algumas passagens famosas, eu trouxe até uma aqui, que eu acho que é muito conhecido por vocês, que é a candeia do corpo, né? Ela é de Mateus capítulo 6, versículo 22, que fala assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E eu posso completar com outra passagem linda dos olhos, que é a passagem da bem-aventurança, que é bem-aventurados os que têm puro coração, que verão a Deus. Não é isso mesmo? Quando a gente, daqui a pouco eu volto a essa passagem, deixa eu ficar aqui na candeia um pouco. Quando a gente pensa nas aparências e a gente olha a aparência dos outros, nós somos muito hábeis a julgar o outro pela aparência. E esse julgar o outro pode nem sempre ser condizente com a realidade espiritual do outro, em várias circunstâncias. Então, quando eu fui lendo os comentários de Emmanuel sobre o tema aparências, o Emmanuel tem uma insistência surpreendente de que a gente tem que tomar muito cuidado ao julgar aquele que aos nossos olhos se mostra abastado e julgar aquele que nos nossos olhos se mostra na condição de quê? Do empobrecido, do vítima do sofrimento da terra. Porque nem sempre no jogo das aparências estamos falando de uma alma abastada que se perde e de uma alma que sofre as pobrezas da terra, as dificuldades da terra e que vai ter a redenção. Entenderam o que eu quero falar? Porque no que tange a questão do espírito, qual a garantia que eu tenho que uma pessoa que está vivendo todo um sofrimento material está necessariamente vivendo um processo de redenção da alma? Entenderam? Então nós podemos falar, por exemplo, de pessoas pobres e muito orgulhosas.
Podemos falar de mendigos vaidosos? Sim ou não? Sim. E podemos falar que dentro dessa estrutura, a gente pode necessariamente, na aparência que enxergamos no outro, condenar necessariamente a riqueza que o outro se encontra? Dizendo que aquela riqueza ali, ó, é aquele que vive em abundância, vive em desequilíbrio. E será que toda pessoa que tem condições econômicas ou administrativas, ou está na esfera do poder, é necessariamente alguém que comete ações abusivas? Será que isso é possível? Deu para entender? Então, a gente tem que tomar muito cuidado como a gente também enxerga o outro. Porque nosso olhar pode ser o quê? Pode ser maledicente e não ser condizente com a realidade. Tudo bem? Eu trabalho numa empresa que tem um chefe. Eu pergunto, o chefe, o dono da empresa, ele é invejado? Sim ou não? Sim. As pessoas vão falar mal dele porque ele é ganancioso? Sim. Sem sombra de dúvida. Vão ficar incomodados com o carro dele, que é o melhor carro do estacionamento? Não. Mas será que as pessoas param para pensar que atualmente na empresa temos 500 empregados sustentados por aquela empresa? Que por trás de 500 empregados podem ter o quê? Centenas de famílias que dependem da dinâmica daquela empresa, sadia em termos econômicos, para que eles possam o quê? Garantir todos os meses a regularidade do salário, para que possa sustentar milhares de pessoas que dependem daqueles recursos, que tem planos de saúde, né, alimento, garantia de quê? De pagamento de casa a partir da dinâmica daquela empresa. E às vezes o indivíduo, né, concentrado apenas na aparência, vai chegar o quê? Condenando, dizendo, olha a ganância do indivíduo. Né? Olha que indivíduo complicado, que de forma gananciosa explora 500 pessoas. Sendo que, graças a Deus, a empresa está lá e tem 500 pessoas empregadas. Que não só pensando na remuneração, mas nas possibilidades de quê? De desenvolvimento, na possibilidade de quê? De conhecimento, na possibilidade de adquirir o quê? Uma experiência profissional que pode amanhã configurar o quê? Na formação de uma nova empresa dentro daquela estrutura. E quantos de nós, né, apenas no olhar, já condenamos políticos, empresários, pessoas que têm o quê? Uma condição de vida melhor que a nossa. E, em nome desse discurso que eu fiz mais cedo, de que temos que ter atenção com a aparência, determinamos o julgamento do outro para o quê? Para a condição de um grau mais profundo. Sim? E no outro sentido, a mesma coisa. Será que a gente pode necessariamente, no entendimento da vida, olhar para uma pessoa que passa por algum tipo de sofrimento e já determinar que aquele sofrimento significa a redenção da pessoa? Não. Porque a pessoa às vezes pode estar passando por todo um sofrimento material e ser mais orgulhoso que o dono da empresa de 500 empregados. Não é isso mesmo? E dificultar uma situação que vai gastar 1, 2, 3, 5 reencarnações para entender aquela circunstância. Por quê? Porque a vaidade fala alto. Não é isso mesmo? E o orgulho fala alto. Então, insisto, podemos ter pobres da matéria, cheios do orgulho do espírito, como podemos ter pessoas abastadas da matéria, mas faltando o quê? Na humildade da alma. Então nós temos que tomar muito cuidado como julgamos o outro. Preocupado principalmente o quê? Com a questão da essência. E entender a alma daquele companheiro, só cabe o quê? Só cabe a Deus. E às vezes somos o quê? Surpreendidos pelas circunstâncias que a vida nos apresenta. Quando vamos descobrir a angústia das pessoas a respeito disso. Aí existe uma linda passagem de Humberto de Campos, que ele constrói como se fosse uma alegoria dessa história, de um rei e um mendigo que desencarnam, né? E aí o mendigo todo feliz, né, pensou, ó, eu vou embora, né, para o plano maior. E, né, ele já condenou o rei, ó, o rei, esse aí, né, não tem jeito. Aí quando chegou lá no plano espiritual, né, o responsável pela balança dos destinos, virou para o mendigo e falou assim, vamos ver agora a vida desse rei, né? E o mendigo todo feliz, falou assim, agora ele vai acabar com esse rei, que esse rei era rei, né? Ninguém me faz.
E ele começa a narrar um rei que sofria pelos seus súditos, que estava preocupado em quê? Em pacificar as fronteiras do reino, preocupado em melhor usar o tesouro dos impostos, o quê? Para o bem geral, que passava noites acordado, sofrendo quando tinha notícias de uma epidemia, de uma calamidade, e veio contando toda essa história a respeito dele. E aí disse, ó, é reservado a você, rei, né, a chave do céu, né, para que você possa conduzir, né, novos projetos de vida. E quando chegou no mendigo, o mendigo, ó, é minha vez agora, falou assim, ó, você não foi lá o que se esperava de você, né? Ficou condenando as pessoas, ficou xingando as pessoas que passavam e te ajudavam, né? Ficou, né, incomodado com o processo dos outros, ficou revoltado em várias circunstâncias e, de modo surpreendente, contou para o mendigo que ele não era lá, né, tudo aquilo que ele esperava daquele companheiro. E o mendigo, então, triste, falou assim, então o que me aguarda, então? Assim, então o que aguarda você agora é uma nova experiência. Você vai reencarnar como rei para ver se você melhora agora. Não é verdade? Então, quando às vezes a gente pensa, né, vou reencarnar como rei, vai ser muito bom. E nem sempre é bom. É isso mesmo? Então, tomar muito cuidado com o nosso julgamento do outro. Que ele pode não ser condizente com aquilo que se aguarda dentro de uma perspectiva espiritual das pessoas. Para a gente poder fechar, eu vou trazer uma leitura com vocês, pode ser? Eu trouxe um monte de leitura, mas eu vou escolher uma delas. Como eu já não estou enxergando mais direito, eu vou pôr o óculos, pode ser? Aí facilita bastante. Sim? Eu trouxe duas possíveis leituras. Uma que fala a respeito das aparências e a outra das capas. Eu vou falar sobre das capas, pode ser? Para a gente poder voltar, que é a cara que vocês acham que vocês entenderam bem das aparências, mesmo? Que é mais ou menos o que a gente comentou. É uma lição que faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, lição número 98, chamado Capas, que fala lá do cego de Jericó. Fala assim, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Marcos, capítulo 10, versículo 50. Emmanuel comenta assim, o Evangelho de Marcos apresenta interessante notícia sobre a cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Para receber a bênção da divina aproximação, lança fora de si a capa, correndo ao encontro do Mestre, alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes. Não residirá nesse ato precioso símbolo? As pessoas exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis e de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência à capa de santos. Raros os que não colaram ao rosto a máscara da própria conveniência. Alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas, que é imprescindível atender à movimentação do século. Entretanto, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus, para a recepção de benefícios duradouros, lança fora de si a capa do mundo transitório e apresenta-se ao Senhor, tal qual é, sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa intangibilidade dos títulos efêmeros, sejam os da fortuna material ou os da exagerada noção de sofrimento. A manutenção de falsas aparências diante do Cristo ou de seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Nada peças ao Senhor com exigências ou alegações descabidas. Despe a tua capa mundana e apresenta-se a Ele, sem mais e sem menos. Sim? Então, gente, obrigado pela paciência de todos e até a próxima oportunidade. Tchau.